Bom, então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioestatística. Informo a todos que a aula está sendo gravada, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui minha área de trabalho para a gente dar continuidade ao curso. Então, hoje é a nossa aula 03, a nossa terceira aula. A gente vai dar prosseguimento aí ao próximo capítulo. Então, as novidades que a gente tem aqui na homepage do curso. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Bom, essa é a nossa terceira semana, semana de 14 a 20 de outubro. Novidade que a gente tem aí é o capítulo 3, estatística descritiva, e um questionário para a gente fazer hoje. Na semana que vem, vocês vão ter que entregar a lista 1. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer ela à mão e pode usar esse aplicativo aqui para gerar um PDF e você colocar aqui no link, você fazer o upload da sua solução, né? Aqui, ó. Então, na entrega da lista, tem o upload aqui. Você envia, já tem uma pessoa que enviou, aí você envia e coloca aqui em PDF. A lista, sim. Como? Não, não. A lista, a pergunta é se tem que ser necessariamente feita à mão. Não, pode fazer no computador. Se você quiser, pode fazer usando um editor de texto, gera o PDF e põe lá, se for mais fácil para você. Eu falo que escrito é só se for mais fácil escrever. Até escrito é aceito, vamos dizer, tá? Até manuscrito é aceito. Lista, então, a lista seria a nossa principal preocupação aí. Aí eu queria dar uma olhada na lista, dar uma olhada na lista com vocês aqui, da aula passada, até porque a gente faz uma revisão da aula passada. Na aula passada, eu já deixei até aqui o slide, a gente estudou as formas básicas de pesquisa. É importante vocês conhecerem as formas básicas de pesquisa, porque baseado na forma, você vai escolher a ferramenta estatística apropriada. Existem muito mais ferramentas do que a gente vê no curso. A gente vai estudar as mais básicas, as mais frequentes, tá? Então, do artigo científico que vocês lerem daqui para frente no curso de vocês, vai cair provavelmente numa dessas formas de pesquisa que a gente vai estudar aqui, tá? São os estudos descritivos. Você pega simplesmente um bancão de dados lá e sai descrevendo. Ó, esse banco de dados aqui tem tantos por cento de mulher, tem tantos por cento de homem, aqui tantos por cento das pessoas têm bronquite asmática, tantos por cento das pessoas têm problema de coração. Aí isso é só uma descrição daquele banco de dados. O caso controle já é um estudo mais comparativo, né? Que você pesquisa um grupo de pessoas e que tem uma certa doença de estudo e você compara com um grupo semelhante que não tem aquela doença. Caso controle. O estudo de coorte é um estudo que você pega um grupo e acompanha ao longo do tempo e vai analisando ali o surgimento de doenças. Ó, essa pessoa aqui é sedentária e surgiu uma artrose lá na frente nela. Então, o sedentarismo é fator de risco para artrose. Ó, algumas pessoas aqui eram usuários de álcool intenso, aí gerou problema no fígado delas. Você relacionar depois as doenças com os fatores de risco. Então, excesso de álcool, comida excessivamente gordurosa, excesso de sal, excesso de proteína, falta de fibra, o que, é que pode acarretar? E os ensaios clínicos aleatorizados, que você pega, por exemplo, dois grupos e aplica um tratamento num grupo e aplica outro tratamento no outro grupo. Então, é o caso, por exemplo, das vacinas, sim?
Sim, a pergunta é se o estudo de coorte identifica também fator de proteção. Sim, claro. Ó, esse pessoal aqui faz atividade física 3 vezes por semana. Aí eles chegaram lá na velhice, sem problema de artrose, sem problema no joelho, sem problema cardiovascular. Você detecta no estudo de coorte fatores de risco de proteção. Tá? Ah, tomar uma aspirinazinha protege contra doenças cardiovasculares. Ok? Caso de controle também você consegue identificar, pergunta se caso de controle também identifica o fator de proteção. Também, fator de risco de proteção, ele tem a mesma natureza, só que um favorece a doença e o outro protege da doença, tá? Então, vê fator de proteção também. Todos eles identificam o fator de risco e de proteção. No caso, por exemplo, das vacinas, é engraçado que é só eu falar em vacina e postar o vídeo no YouTube, aí ele aparece lá, ó, se você quiser saber de vacina, você vem aqui nesse link. Fica parecendo que eu posso estar espalhando fake news aqui de vacina. Mas no caso de vacina, por exemplo, a gente vê que ela é fator de proteção, no caso da vacina de Covid. Um dos primeiros estudos clínicos aleatorizados identificaram as pessoas com AVC depois do uso da vacina contra a Covid. Acho que na população da Escandinávia. Aí depois eles foram investigar melhor, eles verificaram que o AVC a incidência era menor no grupo vacinado. Então, a vacina, inicialmente, ela era considerada um fator de risco para o AVC. Hoje, ela é considerada um fator de proteção contra o AVC, do AVC. Como? Pois eu acho que não é comprovado. Não é, não é comprovado. A vacina ela é um fator de proteção, porque se você contrai a doença, você fica fragilizado, seu sistema imunológico fica fragilizado, tá certo? Eu tive febre chikungunya, aí esse negócio me acarretou artrite reumatoide, desencadeou uma doença autoimune. Então, ter doença é pior do que não ter doença. Então, a vacina é um fator de proteção. Bom, então, pessoal, aí então, isso aí foi basicamente o que a gente viu. A gente precisa de estar com essas formas de organização de pesquisa fixas na cabeça para a gente fazer, por exemplo, a nossa lista um aqui, né? O que a lista um propõe? A lista um propõe o seguinte, não sei se está dando para ler direito, vou aumentar um pouco aqui. Para cada uma das situações descritas a seguir, indicar qual das seguintes formas de pesquisa foi utilizada. Se foi o descritista, estudo descritivo, se foi o estudo caso e controle, estudo de coorte, ou se foi um ensaio clínico aleatorizado, ou se não foi nenhuma das anteriores. Tá? Pode não ter sido nenhuma das anteriores. Então, vamos olhar aqui rapidinho. É até bom que a gente faça uma revisão da aula passada. Então, para avaliar o efeito protetor da BCG, que é uma vacina contra a tuberculose, né, em crianças com menos de 15 anos, estudaram-se crianças que receberam algum tratamento antituberculose durante 81, na cidade de Buenos Aires, tanto internados em hospitais ou tratados na forma ambulatorial. Para cada caso, encontrou-se uma criança da mesma idade, sexo, condição socioeconômica e que tinha alguma outra doença aguda diferente da tuberculose no mesmo período e que havia sido tratada no estabelecimento. Em ambos os grupos, considerou-se como vacinados os que tinham aquela cicatrizinha no braço. Né? Todo mundo tem uma cicatrizinha no braço aqui. Né? É a cicatriz da BCG. Ou em uma ou ambas regiões deltoidianas, quer dizer, se tinha uma ou duas marquinhas. Essa descrição foi publicada no boletim OPAS. Então, se você procurar no livro, tem esse estudo aí do Calvete e tal, de 86. Pois é, pessoal, e o que vocês acham que é esse estudo aí? Pelas características que a gente identificou, a gente partiu, né, de um grupo que tinha a tuberculose, que teve a tuberculose, com um grupo semelhante que não teve a tuberculose. Quando a gente parte de um grupo que tem a doença de interesse, que tipo de estudo é esse?
Exatamente. Então, aqui, ó, vamos escrever aqui, lista 1, exercício 1A. Então, é um caso controle. Aí, pessoal, vocês podem falar assim, esse estudo, por causa disso, disso e disso, caracteriza-se como um estudo caso controle. Ou você pode escrever caso controle secamente, tá? Sim? Pois é, não, o estudo não é avaliação do fator, desculpe ter te cortado, mas acho que a gente entende isso. Não é um estudo não é a identificação de fatores de risco de proteção que caracteriza o estudo de coorte. O estudo de coorte, ele é caracterizado por o grupo não ter o fator, o evento de interesse, e você observa ele ao longo do tempo, entendeu? Aqui a gente já tinha um fator de interesse que era a tuberculose, num grupo. E aqui não tem indicação de que a gente estudou isso ao longo do tempo. Quer dizer, o coorte, você observa o surgimento da doença. Tá? Né, o surgimento do evento de interesse. Pode ser a cura, pode ser a morte, pode ser o surgimento da doença. Tá? Então, o coorte, ele vai no tempo, assim. Ok. B aqui. Os primeiros 700 casos de câncer de fígado diagnosticados que ocorreram, bom, a gente já viu que não é um coorte também, né? Em vários estados americanos, após 1º de janeiro de 1990, foram seguidos, opa, mas aí foram seguidos, né? Até 31 de dezembro de 1994. Os níveis de consumo de álcool foram medidos para cada caso. 300 casos morreram durante esse período de 5 anos. Então, esse aí, o que vocês acham? Você acha que é o quê? Descrição? Não, está comparando. Você tem vários níveis de consumo de álcool. Você consome vários níveis de consumo de álcool. Ah, eu bebo uma cachaçinha por dia. Ah, eu bebo uma vez por semana. Ah, eu bebo uma vez por mês. Tá certo? Pois é, você partiu de um grupo homogêneo, mais ou menos homogêneo, e viu o surgimento de algum evento de interesse. No caso aqui, o evento de interesse foi o falecimento das pessoas. Então, e aí é estranho porque você já partiu com todo mundo doente, né? Mas você ficou observando a sobrevida da pessoa. E aí o fator de risco, de proteção, no caso aqui de risco, foi o consumo de álcool, né? Então, olha bem, é um estudo de coorte. Não é muito típico porque ele já partiu da doença. Mas, assim, se tivesse partido de uma doença, de uma pessoa doente, da pessoa saudável, aí seria um caso controle. Tá certo? Não, descrição é quando você pega uma fotografia. Uma descrição, pois é, mas ao longo do tempo. Olha lá, ó, 300 casos morreram durante esse período, 5 anos. Foram seguidos até 31 de dezembro de 1994. E foram seguidos de 90 a 94. De 1º de janeiro de 5 anos. Então, a gente acompanhou ao longo do tempo. Então, não é uma descrição, não. A descrição seria se você tivesse, em 1994, se tivesse olhado um banco de dados para trás. Aí seria descrição. Mas aqui, parece que o estudo começou antes do banco de dados ser completo. Então, não foi descrição. Descrição é quando o banco já está pronto. Se você resolver reestudar esse caso, vai ser descrição. Tá? Porque agora já passou tudo. Sim? Então, isso é muito peculiar. E isso foi um período, né, de tempo que você acompanhou. E aí ele é estranho porque ele partiu das pessoas doentes. Mas isso é que eu quero realmente abrir a cabeça de vocês. Aí você tem que pensar qual que é o evento de interesse. O evento de interesse aqui foi a morte das pessoas. Você quis acompanhar quanto tempo que a pessoa sobrevivia em função do nível de álcool que ele consumia. Tá?
Às vezes, baixar o consumo de álcool, aí você aumenta a sobrevida da pessoa. Mas se você quiser, pessoal, se vocês quiserem, você pode argumentar, né? Fala assim, olha, eu acho que por causa disso, disso, foi um estudo descritivo, ou me pareceu que foi um caso de controle por causa disso. Se você conseguir mapear lá nas características do estudo, o, as características daqui, eu aceito, tá? Para mim pareceu que você não vai escrever lá, foi descrição, pronto, tá errado, tá errado. Foi descrição por causa disso. Eu acho que a descrição se aplica bem. Aí essa resposta aí é aceitável. Você está explicando, talvez você tenha chegado à conclusão errada, mas você observou os fatores corretos, né? Ou conseguiu identificar, conseguiu ser mais analítico. Um estudo foi conduzido em um grupo de gêmeos monozigotos e dizigotos do mesmo sexo, sendo que um gêmeo do par tinha câncer no colo e o outro não. Todos foram casos incidentes observados em 6 grandes centros médicos de universidades do sudoeste dos Estados Unidos, durante 5 anos. Informações sobre o teor de fibras da dieta foram coletadas para cada um dos indivíduos, a fim de estimar seu efeito na ocorrência do câncer de colo. O que vocês acham que foi esse aqui? Vocês estão vendo a importância? Qual a importância das universidades? Tem gente que acha que a universidade é um negócio, não, isso é só comunista, usuário de droga que fica lá, mas é que tem que ser uma universidade para conseguir organizar esses dados e manter a atualização deles. Porque isso aqui, uma empresa não vai querer fazer muito isso, porque ela vai gastar uma grana sem saber que retorno que vai dar. Tá certo? Então, olha para você ver, foram vários hospitais universitários, aí eles mapearam, imagina a raridade disso. Gêmeo, sendo que um tinha o câncer de colo e o outro não tinha, para monitorar o uso o fator de proteção da fibra na dieta. Você tinha que pegar 2 gêmeos também que tinha consumo. Bom, com certeza, que tinha doença, né? Já é bastante raro. E provavelmente tinha alguma coisa bastante diferente lá no consumo de fibra de um e de outro. Então, isso aí não foi. Todos os casos foram. Todos os casos durante 5 anos. Agora, vocês estão vendo? Esse aí, pela descrição aqui, você já pegou os casos aqui 5 anos para trás. Então, ele não é puramente descritivo, porque ele tem diferentes grupos, um que tem o evento e o outro que não tem. Então, não é puramente descritivo. Mas ele não é caso controle, porque ele não evoluiu ao longo do tempo. Pela descrição aqui, você já pegou, olha lá, foram observados em 6 anos durante um período de 5 anos. Todos os casos foram observados em 6 grandes, entendeu? Então, assim, foi observado já depois. Ele é um pouco diferente aqui, foram seguidos na letra B. Aqui não, aqui os dados parece que foram coletados. Mas você pode argumentar que é um estudo de coorte se considerar que o estudo iniciou 5 anos antes e prosseguiu durante 5 anos. Então, eu chutaria um caso controle, imaginando que ele foi analisado 6 anos depois, 5 anos depois. Tá? Não, eu diria que é um caso de controle, porque eu estou, pela descrição aqui, eu acho que eles eles analisaram os dados 6 anos atrás. Por que não é um descritivo? Não é um descritivo puro porque tem no grupo o evento de estudo e o não evento. Tem um grupo com o evento e tem um grupo sem o evento, que é o câncer de colo aqui. O fator, e é um fator de risco aí, né? O fator de proteção, que é o uso de fibra na dieta. Então, eu estou imaginando, pelo jeito que foi descrito aqui, que o estudo foi feito depois dos 5 anos. Mas e o letra B? Não, letra B parece que você foi coletando os dados, você planejou o estudo,
e coletou os dados. E você partiu de um grupo homogêneo. Todos tinham câncer no fígado. Aí depois você foi analisando ao longo do tempo em relação ao consumo de álcool. Agora, o C você partiu de casos e de controles. E parece que o estudo foi feito, foi planejado depois. Vamos ver aqui. Aí eles recuperaram 5 anos dos dados. Tá? Então, o coorte aqui, para mim, ele não se caracteriza muito porque ele tem o evento e o não evento no grupo, inicialmente. Tá certo? E o coorte, ele aparece só depois, a diferença, sim? Não é o curto período. Uma coisa é você ir lá e coletar os dados depois que eles já foram você analisar os dados depois que eles já foram coletados. Então aí já não é coorte mais. O coorte você começa de um grupo sem o evento e você planeja observar esse grupo para frente até o surgimento de um evento de interesse. Entendeu? O coorte você não sabe o que você vai observar, que doença que vai aparecer, tal, entendeu? Aí o caso controle você já parte de um grupo com o evento, tá certo? Aí tem a letra D aí, não tem não, né? A, B e C, né? Beleza. Então, esse aí é o 1. O 2 aqui, vamos ver o 2? Que tipo de estudo você usaria para verificar a associação entre um fator ambiental e um câncer raro? Sei lá, nível de metal, presença de metal pesado na água. O coorte talvez ficasse muito caro, porque você teria que pegar um grupo gigante, que é uma doença que tem incidência, por exemplo, 1 em 10 mil. Então, para você observar 2 casos, você teria que observar 20 mil pessoas. Na, exatamente, porque você já sabe que tem o evento, né? Ele que você quer verificar a associação dele com algum fator ambiental. Então você parte do caso, né? E aí você pega um grupo que tenha característica parecida, mas que não tenha a doença. Eu estou achando que naquela região ali tem contaminação por metal pesado e está produzindo um câncer. Então, eu vou estudar isso, aí eu vou tentar achar naquela população ali um grupo que não tem o caso, para eu tentar identificar. Esse grupo aqui bebe água de uma outra fonte. Então, aí eu identifiquei que é o metal pesado na água que provoca doença. Tá certo? 3 aqui. Como pode ser controlado o efeito de um fator de confusão em estudo caso e controle? Então, você está estudando caso e controle, aí você está estudando a presença de artrose, desgaste no joelho, né? Aí você vai ter que pegar um grupo com o desgaste no joelho e um grupo sem o desgaste no joelho. Um fator de confusão que poderia ter aí seria a idade. Pessoa com 70 anos tem mais propensão a ter desgaste no joelho. Então, como é que você controlaria esse efeito? Porque se você pegar as pessoas que têm artrose de 70 anos e as pessoas que não têm artrose de 50 anos ou menos, aí vai ficar, a idade vai atrapalhar a sua análise, né? Aí como é que a gente controlaria? É uma homogeneização dos dois grupos, né? Então, é um caso controle, então você vai tentar grupos o mais homogêneos possível. Quer dizer, o grupo que vai ter artrose, você vai ter que pegar ele com várias idades. E o grupo que não tem artrose, você vai ter que achar pessoas também do mesmo grupo, para tirar o efeito
da idade na artrose, sim? Não, você não quer que você não quer que os grupos estejam faixas de idades diferentes. Você sabe que isso é um fator de confusão, a idade. Então você vai querer a mesma média de idade nos dois grupos, nos doentes e nos não doentes. Aí você vai descobrir, por exemplo, que o grupo não doente faz caminhada 3 vezes por semana. Aí é fator de proteção para a artrose. Que acaba que ele faz exercício, aí ele não tem excesso de peso, aí ele não sobrecarrega as articulações, a musculatura dele permanece com tônus, então a articulação é protegida pela musculatura, tá certo? Isso tudo por causa dele fazer exercício físico. Ele é mais velho, tem 70 anos e não tem artrose. Tem gente de 50 que já tem, porque ele é obeso, não faz exercício, aí quando ele anda, desgasta as articulações, sobrecarrega. A articulação ela fica muito frouxa, né? Aí vai desgastando, não tem musculatura ali para manter. Então, para a gente tirar o fator de risco, criar grupos homogêneos, né? Criar grupos caso controle, o mais homogêneo possível. Entender por quê, né? 4. Diga o que é um grupo de controle, um grupo controle e qual é a sua importância em pesquisas clínicas. Exemplificar a sua resposta usando o ensaio clínico. Aí você dá uma pesquisada, dá uma googlada, não pode perguntar para o chat GPT. Lá em casa, eu estou com uma polêmica com o chat GPT. E a minha filha adora. E eu estou tendo dificuldade. Eu acho que o chat GPT não funciona bem. Oi? A inteligência artificial do Google é melhor? Eu não conheço a do Google. É melhor. Mas eu estava tentando lembrar uns personagens de desenho animado quando eu era criança, e o chat GPT me deu respostas que eu sabia que eram erradas. Eu estava querendo saber o nome do personagem e tal. Ele me deu. Quer dizer, o chat GPT parece que responde qualquer coisa. Se você pedir o chat GPT, escreva um artiguinho aqui, um ensaiozinho científico para mim, ele escreve aquilo, é tudo pseudocientífico, porque ele cita referência que não existe. Então, aquilo, para mim, eu estou ficando decepcionado. Sim, pode falar? Pode. Pode sim, exemplificar usando um ensaio clínico. Pode ser criado por você ou pode ser um que você já tenha ouvido falar. Então, qual que é a importância do grupo de controle? A importância do grupo de controle é que ele não tem um evento de interesse. Então, ele te possibilita achar fatores de risco e proteção, né? Cara, tem um monte de gente com artrose aqui. Aí eu tenho um monte de gente sem artrose. Aí o que eu identifico? Que os que têm artrose não se exercitam e os que não têm artrose são ativos fisicamente. Ele não é atleta de alto desempenho, que é atleta de alto desempenho é fator de risco. O esporte que a gente vê nas Olimpíadas, o esporte de alto desempenho, ele não é saudável. Ele é fator de risco para doença. Não sei se vocês já viram, esse jogador de futebol anda todo torto, assim, a perna dele é meio estranha, ele anda mancando. É porque ele teve um desgaste excessivo, né? Então, o grupo de controle, a importância do o grupo de controle é aquele que não tem o evento de interesse. Aí, pessoal, o evento de interesse pode ser a cura, ou pode ser a morte, pode ser a ocorrência de uma doença, pode ser a não ocorrência de uma doença, tá certo? Aí sabe que todo mundo vai ter artrose em um determinado momento da vida. Então vamos ver aqui o que é fator de adiamento da artrose. A artrose vai aparecer lá com 80 e tantos anos, 90 anos. Ok? Então é aquele que não tem um evento de interesse. Permite, né?
Não, não, a intervenção é só estudo clínico, né? Pois é, mas no caso, o caso clínico tem intervenção. Esse aqui não tem intervenção, são estudos observacionais e comparativos, né? Não, tudo bem, você tem razão. Pode receber intervenção também. Pode ser o que não recebe a intervenção. Ó, eu concordo com você. Aquele que não tem o evento de interesse permite identificar fatores importantes no evento. Aí o fator importante pode ser a proteção ou risco, tá certo? Esse aqui é o exercício que eu acho que vocês vão. Provavelmente, eu acho que vocês fariam bem diferente do que eu estava esperando. Então, eu tenho que explicar ele aqui. Então, propor um esquema de aleatorização nas seguintes situações. Então, se a gente vai fazer agora uma análise, um estudo clínico aleatorizado, por exemplo, eu vou aplicar uma prova num pedaço dessa turma aqui. Eu estou com preguiça de corrigir a nota de todo mundo, eu vou aplicar num pedaço da turma. Eu não posso escolher se estão aqui na frente, nem posso escolher só os que estão em sala, porque eu vou excluir os que estão assistindo a aula remotamente, tá certo? Então eu teria que fazer uma escolha aleatória. E para fazer uma escolha aleatória, a gente vai usar um gerador de números aleatórios. Eu não posso ter nenhum tipo de viés na escolha. Eu tenho a tendência a escolher pessoas altas. Aí meu estudo vai ficar enviesado. Vamos dizer que eu tenho, né? Eu gosto mais, minha mãe é alta, meu pai, meu avô era alto e tal. Eu acho pessoas altas melhores aqui para eu fazer pra eu experimentar minha vacina. Aí pronto, bagunçou meu estudo. Então você tem que usar uma coisa que não viesada, não enviesada. Então nós vamos usar a tabela de números aleatórios aqui, ó. Então, no site da disciplina, tem aqui a tabelinha de números aleatórios. Esses números aleatórios, eles podem ser lidos de qualquer jeito que você quiser. Você pode escolher ele aleatoriamente, ou você pode ler sequencial aqui, tipo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a gente precisa de criar aqui no exercício 5 um esquema de aleatorização para dois tratamentos A e B, através da comparação de dois grupos de 30 pacientes. Então, eu vou ter as pessoas numeradas aqui, ó, de 00 até 28, 29. Por que eu não pus 01 até 30? Poderia também. Cada um com 30 pacientes, tem razão. Então, na verdade, vai até 59. 59. Tá certo? Aí eu tenho que propor, que esquema de aleatorização que eu vou fazer? Eu vou criar o grupo A aqui, tá? O grupo A, como é que eu vou criar? Eu vou ler na tabela A1. Pessoal, esse aqui é o jeito mais prático, tá? Ler essa tabela aqui. Você pode usar isso, qualquer coisa que você for fazer, que é aceitável. Mas tem outras formas de geração de números aleatórios, tá? Depois eu posso mostrar a vocês aqui. Dá para gerar números aleatórios no Excel. Se alguém quiser fazer em Excel, pode fazer, tá? Aqui, ó, você pode vir aqui no Excel. Eu vou ver aqui como é que a gente faz no número Excel. Então, aqui vai ser o grupo A e aqui o grupo B. Aí eu posso. No Excel é mais chato. No Excel mas dá para fazer no Excel também. Você pode vir aqui, ó, funções estatísticas, aí aleatório, números aleatórios. Vamos procurar aqui, ó, aleatórios. Números
Faça a sua pergunta ou bolas. Aí isso é uma coisa que talvez o chat GPT me responda bem. Qual o gerador de números aleatórios do Excel? Isso aí eu acho que ele vai me responder certo. Matemática, estatística, lógica, informações, engenharia, estatística. Números aleatórios, eu não... MNAPQR. Depois eu mostro para vocês como é que a gente faz isso em números aleatórios. Deixa eu... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Bom, então, pessoal, aqui você teria 1, 2, você teria até o 60, né? Aqui seriam as pessoas. Você dá um número para elas, aleatório. Agora você vai escolher quem que vai ficar no grupo A. Aqui então são os grupos. Aqui o grupo A e aqui o grupo B. Deixa eu ver como é que eu... eu posso... Bom, deixa eu mostrar como é que eu vou fazer usando a tabelinha. Então, ó, digamos que eu vou escolher, aí você pode escolher qualquer coisa. Lê na tabela A1, aqui, ó, partindo. Aí você tem que falar de onde você partiu, tá? Partindo da primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou olhar os números que estão entre 0 e 59. Aí eu vou partir aqui do 66, tá certo? Eu vou escolher de 2 em 2 aqui, ó. 66 está fora, 40 está dentro. Mas engraçado, partindo aqui, olhando se em grupos de 2 dígitos com números entre 0, 1 e 30. Eu fiz errado. Então, são cada um com 30 pacientes. Então, acho que vocês vão entender, né? 40 aqui seria o grupo A. A pessoa 40, depois o 24, né? Aos 52 52, 45, 24, 10, 29, 59, aos 59, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? Escolher 30, né? Eu quero que você escolha os 30 aí para mim. Ok? P, sim. Pode também. Pode também. Você pode ler o 66, depois o 64, depois o 40, depois o 05, depois o 52. Só que já vai ficando mais confuso, né? Sim? Poderia. Aí você leria 664, 052, 452, tá? Bom, então esse aqui seria a resposta, né, dos 30 pacientes ali. Pode. Os restantes, pode. Em um ensaio clínico envolvendo 100 pacientes, decidiu-se que 40% receberiam o tratamento A e os restantes o tratamento B. Então, aí você vai de 0, né? Os indivíduos aqui, ó, 00 até 99. O bom de contar do 00 é que você vai precisar de usar só 2 dígitos. Fica mais fácil você ler. Então, ali, 40% são 40 indivíduos.
Aí eu vou escolher o grupo A aqui, né? Aí você pode partir de qualquer lugar que você quiser. Aqui na tabela fica a sua escolha. Tá certo? Então você vai escolher aqui o A1, o A2, até o A40. Né? O indivíduo 40 aqui. O B, os 60 restantes. Aí, pessoal, assim, para não ficar muito sacal, vocês não precisa de mostrar os 40, não. Mostra os primeiros só, continuar na leitura, tá certo? Só para ver que vocês aprenderam a mecânica de leitura na tabela, não precisa de fazer tudo. Repita o item anterior para 50 e 20 pacientes, mantendo o mesmo percentual em cada tratamento. Então, aqui nós vamos fazer o A de 50. Então, ele vai ser 40% de 50. 20. O B 50, os 30 restantes. Ok? Aí, o 20 pacientes, 20%, vai dar 8. 4 vezes 2, 8. Até o A8 aqui. E o B20, né? Os 16 restantes. 12, É 8, né? Os 12 restantes, tá? Aí é só você. Se você me mostrar dois aqui, eu já sei que você sabe ler, tá tudo bem. Ok? E é isso aí, acabou. Né? No Excel, vamos tentar ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente faria no Excel a partir do. Eu vou tentar o chat GPT aqui. Aqui, ó, eu fiz uma pergunta de programação, ele me respondeu uma coisa errada. Esse programinha aqui não funciona, não consegui fazer funcionar. Às vezes eu tenho mais sorte conversando com ele em inglês. Do que em português. Rand. Tem a função rand aqui. Então, pessoal, aqui ó, você pode fazer a função rand multiplicada pelo tamanho ali, né? Multiplicada pelo tamanho. E eu acho que aqui você tem que fazer o rand multiplicado pelo tamanho. Aí você tem que colocar entre dólar ali. Ó, ele não aceitou o rand, não. Ó, tá vendo? Perguntei em inglês, aí acho que ele. Aleatório. Então, pessoal, olha, ele vai gerar os números ali para mim, mas aqui tem risco dele gerar o mesmo número duas vezes. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu teria que pensar como é que eu vou fazer. Mas, assim, ele gera números aleatórios entre 0 e 1. Aí você multiplica pelo tamanho pelo número de elementos, e aí depois você pode arredondar, né? Aí ele vai gerar aqui os grupos. Aí você pega os 30 primeiros aqui, né? Depois eu vou ver se tem outra forma melhor de gerar. Mas aí, então, quer dizer, você vai pegar a pessoa 22, a pessoa 3, a pessoa 57, tá certo? Se tiver uma repetida, você pula.
Então, é um jeito de gerar números aleatórios no Excel. Bom, então a gente pode continuar, né? Agora, matéria? Professor, é, eu acho que está mutado no Moodle. Eu não sei por que que ele me multa. Isso deve ser um Agora, bug, deve ser um bug do sistema. Bom, então o que eu dizia é que pode entregar até o dia 21, segunda que vem, e se na hora de fazer tiver alguma dúvida, pode me perguntar na segunda que vem, certo? E aí eu queria falar da estatística descritiva. Estatística descritiva é a parte da estatística que provavelmente vocês mais vão usar, certo? É aquela que você faz uma organização dos dados coletados. É importante você saber que pesquisa que você realizou para identificar quais são as ferramentas de estatística descritiva mais apropriadas. Tá? Então, ela é a primeira etapa na análise e interpretação dos dados obtidos dos participantes do estudo na área de saúde. Ela é feita por meio de métodos estatísticos que recebem genericamente a denominação de estatística descritiva. Ela consiste basicamente em organizar os dados. Você tem tabelas, gráficos e índices, certo? Basicamente são esses três elementos aí de uma estatística descritiva. Organizar em tabelas, organizar em gráficos e tem os números resumo, síntese da sua estatística. A nossa provinha vai valer 35 pontos, né, que a gente combinou? São duas de 35. Pois é, se eu virar e falar assim, ó, pessoal, no semestre anterior aí, a média da turma foi 25. Aí você, opa, beleza, essa matéria não é tão chata assim, não é tão difícil, né? A prova foi 25 em 35, é uma boa média, né? Aí você deve considerar, tem os alunos que devem ter tirado bem acima da média, alguns que infelizmente tiraram abaixo da média. Então, só esse valorzinho que eu dou para vocês, já dá para você ter uma ideia, né, de como que é a dificuldade. Falei, pessoal, imagina que vocês façam a primeira prova, vocês vão ficar... bom, aí eu chego aqui e falo, olha, a prova média foi 10 pontos. Aí você, meu Deus do céu, 35, 10 pontos de média, essa prova foi difícil. Então, é uma medida resumo que te permite ter uma boa ideia do banco de dados, sem eu te mandar a lista toda. Se eu publicar a lista toda de nota, você vai gastar um tempão olhando nota por nota para saber se a prova foi difícil ou fácil. Agora, se eu te der a média, você já vai saber de cara. Então, para você identificar qual ferramenta de estatística descritiva que você vai usar, é importante você conhecer as características da variável de interesse de estudo, tá? Então, a variável é a quantificação da característica de interesse. A nota média. É o colesterol médio. É a pressão média da pessoa. Então, na área de saúde, corresponde ao parâmetro da população que você está estudando, né? Se eu dou a média da primeira prova, é um parâmetro da turma. E ela é produzida por essas perguntas assim, ó, qual a sua idade? Aí você produz as variáveis de interesse. Qual o número de pessoas na sua família? Qual a renda total da sua família? Qual o seu estado civil? Você tem emprego fixo? Então, vocês estão vendo? Tem números que são inteiros, tipo número de pessoas na família, ou uma pessoa, ou duas, ou três. Tem números que são mais contínuos, a idade. Eu tenho 59 anos e já vai fazer 8 meses. Qual a renda da sua família? A renda, um, dois, três, dois salários mínimos e meio. Estado civil, solteiro, casado, certo?
Emprego fixo, sim ou não? Então, são variáveis que a gente vai ter que analisar aí. Elas são diferentes. Então, cada variável dessa tem uma ferramenta mais apropriada. Então, a mera identificação da característica de interesse já leva a uma quantificação apropriada. Mas há situações em que a quantificação de interesse precisa ser padronizada. Por exemplo, quantificar a dor, falta de ar, estado geral do indivíduo. Então, são características. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que, sei lá, pesou a pessoa 65 quilos, pronto, você já tem 65 quilos. Ah, você tem emprego fixo, sim ou não? Agora, tem certas situações que você tem que padronizar, né? Ah, o quanto você está sentindo a dor, numa escala de 0 a 10, quanto você acha que é a dor, certo? E em outras situações, a variável precisa de ser manipulada. Então, para avaliar a obesidade, não é suficiente eu avaliar o peso da pessoa. Uma pessoa de 90 quilos, de 1,60 m, ele já está um pouco com sobrepeso. Se for um jogador de basquete de 90 quilos, ele vai ser magrinho, né? Que ele mede 1 m e está com 2 metros de altura, com 90 quilos, você vai ter a imagem de uma pessoa esguia, magrinha. Então, só os 90 quilos não diz nada da pessoa. Você precisa também de ter a altura dela. Então, é mais interessante você estudar, em vez do peso, você estudar o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí você consegue diferenciar um 90 quilos magro de um 90 quilos com sobrepeso. Certo? Então, você tem que fazer uma continha, você mede o peso, mede a altura, e depois faz essa continha para gerar a sua variável. Entendeu? Tem variável que já vai sair lá no display da medição. Sobe na balança, 65 quilos, já está pronto. Tem outras que você vai ter que, né, você vai ter que quantificar, padronizar. E tem outras que você vai ter que manipular, você vai ter que fazer contas. E as categorias e as variáveis. Bom, então isso aí são as variáveis de uma forma geral, né? E o que são variáveis categóricas? Variáveis categóricas são variáveis que não necessariamente são variáveis que elas não são numéricas. Por exemplo, sexo masculino e feminino. A categoria masculino e categoria feminino. Tem casos que a variável ela tem categorias, mas são categorias ordenáveis. Por exemplo, estágio de uma doença. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Tá certo? E as variáveis elas podem ser classificadas de acordo com o nível. As variáveis categóricas. Elas podem ser binárias, masculino e feminino. Elas podem ser de vários níveis, né? Então, você tem o tipo sanguíneo, você tem o A, o B, A positivo, B negativo, AB e O, né? E variáveis que dependem do interesse do estudo. Você pode colocar ela em vários grupos, né? Eu posso, por exemplo, estudar as notas de vocês. Então, eu posso colocar ela em 6 categorias: A, B, C, D, E e F. Ou eu posso colocar só em aprovado e reprovado. Tá certo? Ou eu posso colocar em escala de 0 a 100. 100 vírgula. Certo? Então, a mesma variável, mas categorizada de forma diferente. Então, essas daí são as variáveis categóricas. E as variáveis quantitativas, elas são numéricas. As quantitativas. Elas podem ser discretas, são aquelas que a gente conta. Se eu pegar, por exemplo, quantas pessoas tem na sua família. Então, vai ser uma variável quantitativa discreta, que ela é proveniente de uma contagem. Ou ela pode ser contínua.
é uma variável numérica, mas que é medida. Aí você pode enxergar que ela é medida por um instrumento analógico, um instrumento que tem um ponteirinho, tipo uma balança de farmácia do interior. Você senta e você senta, sobe na balança e ela tem um ponteirinho. Hoje aqui em Belo Horizonte você já não acha mais esse tipo de balança, mas em alguma cidade do interior você acha. Então são variáveis que a gente fala que são contínuas, tá? Se você pegar peso de uma pessoa, é uma variável contínua. Se você pegar altura, que são variáveis que você coloca numa uma escala contínua. Diferente de uma variável que você conta. Ah, quantos episódios de asma você teve nos últimos 6 meses? Ah, então você teve uma, ou nenhuma, ou duas. Então são variáveis discretas. Se envolver alguma contagem. Não necessariamente, pessoal, a contagem, a variável discreta, ela é número inteiro. Se eu pegar, por exemplo, a proporção de aprovados na turma, vai ser a proporção vai ser uma variável discreta. Por quê? Porque vai ser 0 reprovados são 60 matriculados? Deixa eu ver quantos matriculados. São 60 matriculados. Então, vai ser 0 sobre 60 reprovados, ou 1 sobre 60, ou 2 sobre 60. Quer dizer, isso aqui dá 0, 1 sobre 60 vai dar o número 0,1 dividido por 60, vai dar 0,01667, aproximadamente. 2 sobre 60, 0,3333. Vocês estão vendo? São números não inteiros, mas eles são provenientes de uma contagem que você fez aqui, ó. Então, eles são considerados variáveis discretas, porque ele vai discretamente 0 a 0,016, 0,03, 0,09, por aí vai. 0,06, né? 0,06 seria 3 sobre 60. Tá? Então, tem uma diferença entre variáveis categóricas, ordinais, e quantitativas discretas. Por exemplo, se você tiver o estágio de câncer de mama, 1, 2, 3 ou 4, são variáveis de categoria. E se você tiver número de crianças na família 0, 1, 2, 3 e 4, você pegar uma família que tem 4 crianças, ela tem o dobro de filhos da família que tem 2. Mas não quer dizer que o estágio 4 ele é o dobro mais complexo do que o estágio 2. Então, a categoria ela não leva a essa conclusão aí, tá? A variável quantitativa ela é ordenada, mas ela não tem uma relação de proporção entre si. Já a quantitativa ela tem proporção, guarda proporção, né? Uma família com 2 filhos tem o dobro de filhos de uma família com 1 filho. Então, aqui você tem uma relação de proporção. A família com 3 filhos tem 3 filhos a mais que uma família de 1 filho só. Tá? Mas o estágio aqui, não. O estágio 2 não é o dobro, é o dobro pior, o dobro mais grave, 3 vezes mais grave, 4 vezes mais grave. Não tem proporção. Então, tem uma diferença entre essas duas variáveis. O que a gente define como dados brutos? Dados brutos são aqueles dados obtidos diretamente da pesquisa, sem sofrer qualquer processo de síntese ou de análise. Deixa eu ver se eu tenho algum dado bruto aqui. Na verdade, eu tenho. Esse dado aqui, ele pega a quantidade de bilirrubina em 46 crianças. Então, os dados eles estão aqui do jeito que eles foram coletados. Tá vendo?
Essa forma de organização de dados é sempre a forma que a gente usa para analisar dados. Você coloca o atributo da unidade amostral numa coluna. Por exemplo, a identificação da criança está na primeira coluna. Essa é a criança 1, criança 2, criança 3. A quantidade de bilirrubina está na outra coluna. Você nunca representaria as crianças, assim, 1, 2, 3, 4, e a bilirrubina numa linha. Tá certo? Sempre quando você vai organizar dados para análise estatística, você coloca todos numa coluna, sendo que cada linha aqui corresponde a um indivíduo. Ou seja, essa aqui é a criança 12 e ela tem 3,2 a dosagem de bilirrubina dela. Por um acaso aqui, os dados estão em ordem crescente, tá? Mas isso aí foi por acaso. Deixa eu ver se eu tenho outros dados aqui. Criança e índice de gordura, tá certo? E aí tem outros. Deixa eu ver se eu tenho outros dados aqui. Ah, pessoal, olha, eu tenho aqui eu tenho aqui os resultados, depois eu mostro para vocês. Bom, então os dados brutos são aqueles que foram coletados, não sofreram nenhum processo de análise ou síntese, são representados em planilhas e o conjunto de dados a gente chama de amostra. O tamanho da amostra é denotado por N, e quando você organiza os dados em planilha, isso aqui é muito importante. Cada linha corresponde ao elemento da amostra, a unidade amostral, e cada coluna corresponde a uma variável. Então, é o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Os dados são organizados dessa forma aqui. Opa, não esse. Esses aqui da bilirrubina que eu mostrei para vocês. Tem de colesterol também. Depois nós vamos estudar esses dados. Tá? Deixa eu continuar aqui. Isso aqui não é muito evidente, tá? Mas eu vou tentar treinar vocês a conseguir fazer isso. Então, as planilhas Excel, tem o Access, são ferramentas que a gente usa. E também tem os softwares estatísticos, o R. O R, para quem tiver interesse, eu deixei... eu não deixei aqui. Eu vou deixar aqui no site da disciplina um vídeo explicando como que você pode instalar o software R no seu computador. Aí você pode acompanhar, você pode replicar as minhas análises aqui. Então, aqui você tem um exemplo de dados preparados para análise numa planilha, tá vendo? Olha para você ver. A gente fez exatamente o que a gente falou que tinha que ser feito. A gente colocou cada linha um indivíduo. Cada linha tem um indivíduo. E cada coluna tem uma característica do indivíduo. Então, o indivíduo 1, ele tem a identificação 1, a idade dele é o outro atributo que nos interessa estudar, 48 anos, o sexo feminino, a localização do melanoma, cabeça e pescoço, e tratamento, quimioterapia. O paciente 2 tem 60 anos, ele é masculino, sexo masculino, o melanoma está nos membros superiores e o tratamento foi cirurgia. Então, olha bem, você tem a idade, que é uma variável numérica. Você tem o sexo, que é uma variável categórica. E ela é categórica binária, sim ou não. A localização é uma variável também categórica, só que de múltiplos níveis, né? Múltiplos valores. O sexo tem 2 valores possíveis, a localização tem algumas localizações possíveis. E tratamento também é uma variável categórica. Certo? E é uma variável categórica que, inclusive, ela pode ter dois valores. Por exemplo, o tratamento pode ser cirurgia e quimioterapia. Certo? Você tem quimioterapia, cirurgia, pode ter os dois.
Pode ser que a pessoa tenha os dois. Tá certo? Entendido? Às vezes, para você representar os seus dados, é mais interessante você usar uma outra forma de tabulação. Mas para fazer a análise estatística, você tem sempre que organizar os seus dados nessa forma aqui. Cada indivíduo, você coletar a informação vai em uma coluna, e cada coluna você coloca um atributo diferente da pessoa. Certo? Olha para você ver esse exemplo aqui. Esse exemplo não é da área de vocês, mas assim, dá para vocês entenderem. Esse aqui usou o livro esses dados desse livro aqui, ó, do Cume, métodos estatísticos para melhoria da qualidade. Numa padaria, 2 padeiros, A e B, eles assam pão francês, usando 2 máquinas, 1 e 2. Os pesos dos pães produzidos foram registrados durante 10 dias, como mostra a tabela 3.0 aí. Cada dia, 4 pães foram retirados ao acaso de uma máquina e pesados. O peso especificado é de 200 a 225 gramas. Com relação aos dados da tabela 3.0, como planejar um arquivo de dados apropriado com definição das variáveis necessárias e escolha dos nomes descritivos. Então, os dados aqui, olha para você ver. Você tem os dados, eles estão prontos para análise do jeito que eles estão aqui? Será que eles estão prontos para análise? Olha para você ver. Você organizou a tabela aqui do jeito que você achou mais fácil. Então, aqui você tem o primeiro dia, qual o padeiro que fez o pão, quais foram os pães sorteados. Você sorteou 4 pães da máquina 1 e 4 pães da máquina 2. Então, ele usa 2 máquinas, 2 fornos. Tá certo? Então, esse aqui foram os do forno 1 e esse aqui foi do forno 2. No segundo dia, quem trabalhou foi o padeiro A também. Máquina no forno 1, aqui estão os pesos. O forno 2, aqui estão os pesos. Como que eu organizo o banco de dados para fazer a análise desses dados? Como que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Banco de dados. Então, vocês podem pegar... Quer dizer, se for uma análise estatística muito complicada, provavelmente você vai contratar um estatístico. Mas se for uma análise de dados mais simples, você mesmo vai conseguir fazer. Como que você vai organizar os dados, então, para eles serem analisados? Então, você tem que pegar cada medida dessa daqui, ó. A sua unidade amostral é o quê? O que é a sua unidade amostral? A sua unidade amostral é o pãozinho, não, pãozinho. É o pãozinho que é a sua unidade amostral. Cada unidade amostral. Então, aqui vai ser o seu pãozinho. A linha aqui vai estar seu pãozinho. Quais atributos que você coletou do pãozinho? Você coletou o dia que ele foi fabricado. Aqui, esse pãozinho aqui, ó. Ele foi fabricado no primeiro dia. O padeiro que fabricou ele. Padeiro A. A máquina que fabricou ele. E o peso dele. Exatamente, olha lá, ó. Cada dia, 4 pães foram retirados ao acaso e o peso foi tomado. Aqui, ó. Olha lá, 4 pães foram retirados de cada forno, né? Aqui, ó.
Cada unidade amostral vai ser um pãozinho. E do pãozinho eu coleto 4 atributos. Hã? Não, não. Cada dia, cada máquina e cada padeiro, você colhe 4 pães. Não, a unidade amostral é aquilo que você está observando. Eu estou observando os celulares dos alunos da turma. Então, estou vendo a cor do celular, o modelo do celular, o sistema operacional que usa o celular. Ah, tem um estudante que tem 2 celulares. Então, não tem problema. A unidade amostral continua sendo o celular. Olha aqui para você ver. Esse 209,2, ele vai ser representado por essa primeira linha aqui. E esse 209,5 aqui? Esse aqui vai ser a linha 2, que também foi produzido no primeiro dia, também pelo padeiro A, também pela máquina 1, mas o peso dele foi 209,5. Vai ter o peso, vai ter a unidade amostral 3. E a unidade amostral 4. Então, esses todos aqui vão ter esses mesmos atributos aqui. Mas os pesos aqui vão estar diferentes. Foi esse aqui, foi esse aqui. Tá certo? Qual que é a quinta unidade amostral aqui? A quinta unidade amostral, você pode continuar nessa linha aqui. Tá certo? A quinta unidade amostral também foi produzida no primeiro dia, pelo primeiro padeiro, mas pela máquina 2. E ele pesou 214,3. Tá certo? Então, olha para você ver, tem uma diferença grande entre o valor bruto, isso aqui são dados brutos, organizados de uma forma bacana na tabela. E esse aqui são dados brutos organizados de uma forma bacana para análise estatística. Quando você for aplicar as ferramentas do Excel, se você tiver colocado seus dados nessa formatação aqui, vai ser muito mais fácil de analisar. Tá certo? Então, assim que a gente vai planejar o banco de dados nosso. Ok? Precisa de eu apresentar mais alguma coisa? Deu para entender? Aí, pessoal, o banco de dados, ele vai ser tipo uma linguiçona, assim, ó, de 1 até quantos que tem aqui? Tem 8 vezes 80 valores aqui, ó. Tá vendo? Que vai corresponder a esse último pãozinho aqui, ó. Esse último pãozinho, ele foi produzido no 10º dia, pelo padeiro B, na máquina 2, e pesou 214,2 gramas. Tá certo? Então, olha lá. Do jeito que está aqui, essa coluna, ela está representando o dia. Essa coluna aqui está representando o padeiro, mas essa coluna aqui, essas colunas aqui, ó, elas estão representando o peso da máquina 1. E essas aqui estão apresentando o peso da máquina 2. Então, você tem o mesmo atributo em 2 colunas diferentes, que é o peso do pãozinho. Então, você não pode fazer a análise do banco de dados desse jeito. Ah, e se eu pesasse o pãozinho antes de ir para o forno e depois de ir para o forno? Aí você teria que cada unidade amostral, peso antes de ir para o forno, peso depois de ir para o forno. Mas ainda assim, cada pãozinho seria representado em uma linha, todos os atributos dele. Então, se eu pegar vocês aqui e quiser montar um banco de dados da turma, eu vou organizar vocês em coluna, dessa forma, igual está organizado a matrícula de vocês aqui, ó. A lista de chamada está organizada numa forma de análise já apropriada. A matrícula numa coluna
o nome na outra coluna e a assinatura na outra coluna. Tá certo? Então, vamos continuar. Esse exemplo não é trivial. Se você pensar assim, eu nunca imaginaria fazer dessa forma, você não está sozinho, não. Tá certo? Então, realmente não é trivial a organização desses dados. Exemplo 3.1, teor de gordura fecal em crianças. Embora os gastroenterologistas infantis reconhecessem a utilidade diagnóstica do teor de gordura fecal, até 1984 não existia um padrão de referência dessa medida para crianças brasileiras. A tabela 3.1 apresenta os valores obtidos em 43 crianças saudáveis em gramas por 24 horas. Então, agora a gente já sabe, né? A gente já sabe qual que é o teor de gordura de crianças saudáveis. Tá certo? Aí esses dados, como que eles estão representados aqui na forma de tabela? Só para ficar fácil de você publicar, por exemplo, num artigo científico, ou de trabalho, de disciplina. Quando você vai analisar esses dados, como que você faz? Você coloca eles numa forma de coluna. Tá vendo? Olha lá. A criança 1 apresentou o teor de gordura em 24 horas, 3,7 gramas. Essa criança aqui, ó. Tá vendo como é que eu fiz? Aí eu fui lendo aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí coloquei isso numa planilha. Aqui ela está uma planilha em TXT e aqui ela está uma planilha em Excel. Aqui a planilha em Excel. Cada unidade amostral está numa linha. Aqui, essa aqui é a criança 1 e o teor de gordura 3,7. Tá certo? Vocês concordam comigo? Essa forma de representar aqui, ela não é apropriada para você apresentar num relatório, por exemplo. Você vai fazer vai ficar uma salsichona assim grande. Não é legal para você representar. Aí você representa do jeito que for mais prático. A gente colocou em colunas, né? Cadê? Eu perdi o negócio. Eu representei aqui, eu organizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas e 4 e 5 linhas. É engraçado. São 9. São 9. 9 vezes 5, 45, mas aqui, essas duas aqui não estão presentes. Eu poderia ter, então eu tentei organizar de uma forma que não ficasse muito larga e nem muitas linhas. Então, essa organização aqui para apresentação, ela é aceitável do jeito que você achar que seja mais prático. Mas a organização para análise, ela tem que ser sempre nesse formato aqui. Tá certo? É claro, gente, que tem situações que são bem mais complexas, tá? Mas, basicamente, isso aí vai funcionar para tudo. A tabela 3.2 mede miligramas por decilitro do colesterol referente a um segundo exame em 80 pacientes. Então, aqueles que não compareceram são representados pelo número 9. Ele poderia ter representado por um asterisco ou por um outro símbolo, por exemplo, não compareceu. Tá?
Olha para vocês verem, a análise, o dado aqui não está representado de forma para análise ainda. Ele está representado de uma forma que fica fácil de visualizar. Mas para analisar, você vai ter que organizar também aqui em colunas. Aqui é a organização em colunas. E aí, na estatística, é muito importante a figura do dado ausente. Por exemplo, o paciente 15 aqui, ó, se você olhar, esse aqui seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11º, segundo, terceiro, quarto, 15º. Esse aqui, ó, é o 15º. A gente representa como NA, que é Not Available, não disponível, ou ND. Olha bem, imagine que eu tenho 60 alunos matriculados aqui, aí na primeira prova, 5 perdem a primeira prova. Aí eu tenho a lista de todos os alunos, aí quem perdeu a primeira prova tira 0. Não veio fazer a prova. Quando eu for calcular a nota da turma, vocês acham que eu vou colocar o 0 como participante da minha média? Não é justo. É diferente o estudante vir, sentar aí, assinar o nome e não conseguir fazer a prova e entregar a prova. Realmente tirou 0. Essa é uma informação que é diferente do estudante não ter vindo fazer a prova. Então, eu tenho que separar esses dois zeros. O 0 do cara que veio, tentou e não conseguiu, ele é uma informação diferente do 0 que não veio. Então, o 0 que não veio, eu coloco como NA. Se eu tiver, dependendo do aplicativo que eu estiver usando, né? Você usa NA, ou no Excel você usa ND. Eu tenho aqui o colesterol. O colesterol eu não tenho em Excel. Mas quando você precisar de colocar um dado ausente em Excel, você pode usar o cerquilha ND aqui. Ele interpreta isso aqui como dado ausente. O dado ausente não entra na sua média. Ele não entra na sua análise. Essa pessoa não veio, então esse dado aí está ausente. Certo? Então, a gente representou aqui como número 9, mas na planilha a gente representou como NA, não disponível. Nota verbo. Certo? Tabela de frequências. Tabela de frequências é a forma de você sintetizar os seus dados. Eu analisei aqui, por exemplo, 302 pessoas. Né? Distribuição de profissões de pacientes potencialmente suicidas. São pessoas que tentaram suicídio. 302 pessoas foram analisadas. Então, imagine se eu fosse apresentar o banco de dados das 302 pessoas. Aí eu tinha a profissão dele, né? Eu poderia identificar aqui como ID da pessoa, identificação, profissão e... Então, eu teria aqui de 1, 2 até o 302. E aqui as profissões das pessoas potencialmente suicidas. Eu estou estudando para ver se tem alguma profissão que tem maior incidência. Tá certo? Então, olha bem, eu teria um banco de dados aqui de 302 linhas. Uma linha para cada indivíduo. Mas aí eu posso ir lá e sintetizar. Todas as pessoas de serviços gerais correspondem a 75. 75 corresponde a quantos por cento? Aqui, se você pegar 75 e dividir por 302, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 0,248. Isso aqui, esse número aqui é 75 dividido por 302. Então, a proporção de pessoas que tentam suicídio em serviços gerais, 24%, quase 25%. Pessoas que trabalham no serviço doméstico, 18%. Pessoas que trabalham no lar, as mulheres que trabalham em casa só, trabalham em casa bastante, né? 18%. Aposentado, muito pouca gente. Autônomo, pouca gente. Lavrador, né, que trabalha no campo,
pouco também, deu 4%. Tá certo? Então, aí, pela tabela de frequência, eu sintetizei meu banco de dados. Em vez de ter 302 linhas, ele ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Certo? Então, é uma ferramenta de síntese de dados. Eu apresento os dados, mas olha bem, para calcular essas proporções, eu tive que sair desse banco de dados aqui, ó. Eu tive que observar esse banco de dados. Certo? Olha para vocês verem. Esse tipo de variável que eu estudei aqui, a profissão, ela é uma variável do tipo dessas que a gente estudou aqui para trás, categórica. Categórica nominal. Porque não tem jeito de ser. Assim, não faz sentido você ordenar as profissões. Ah, aqui no topo fica médico, aí depois vem engenheiro, depois advogado, tá, não. Você não está categorizando. Então, você não está ordenando. É uma variável categórica nominal. Então, variáveis categóricas nominais, elas podem ser bem sintetizadas por tabela de frequência. Sim? Sim, aqui os dados estão brutos. Aqui ele já teve um tratamento. E o dado já foi tratado. Esses dados aqui estão tratados, ó. Esse dado aqui já está tratado. Tá certo? Você já tratou ele, já organizou ele em 10 colunas e 8 linhas para ficar fácil de visualizar. Ele já recebeu um tratamentozinho, porque o bruto mesmo é só aquele conjunto de linhas e colunas. Tá certo? E esse aqui também já recebeu um tratamentozinho. Olha para você ver, se você tem variável, essa daqui, a tentativa de suicídio, é em função da profissão. Ah, mas eu estou estudando as idades. Então, idade, eu posso fazer uso de tabela de frequência com faixas de idades, né? Entre 10 e 20 anos. E aí, pessoal, esse símbolo aqui significa que o 10 pertence e o 20 não pertence. Então, esse aqui é de 10 a 19 anos. Quem tem 20 anos está sendo contado na classe seguinte. E aí eu tenho a frequência aqui, ó. Os índices de suicídio, eles tendem a ser de pessoas ali jovens, entre 20 e 30 anos, saindo da adolescência. Ali ele está tentando se colocar no mercado de trabalho, tem crise de ansiedade, talvez isso prejudique, seja um fator de risco para a saúde mental. Nós estamos procurando aqui fatores de risco. Certo? Ah, identifiquei que de 20 a 30 tem uma tentativa grande. Aí então a gente vai atuar nesse grupo etário aqui, nessa faixa etária. Tá certo? Então, olha bem, aqui são os mesmos 302. Então, olha bem, aqui por trás tem um banco de dados bruto que deve ter a idade da pessoa também. Certo? Deve ter no banco de dados tem a idade, porque eu fui capaz de gerar quantas pessoas naquela faixa etária. E aí, pessoal, se você estiver comparando grupos de tamanhos diferentes, é mais interessante você analisar a frequência relativa. Ah, aqui no Brasil eu tenho um grupo de 302, mas eu tenho um grupo lá na Escandinávia também de suicídio, tentativa de suicídio. Aí eu vou comparar o grupo da Escandinávia, por exemplo, eles têm um sistema de coleta de dados melhor, eles têm 3.000 pessoas. Então, como é que eu vou comparar a taxa daqui com a taxa de lá? A gente usa a frequência relativa. A frequência relativa, eu vou pegar 57 e dividir por 302 e multiplicar por 100%. Então, isso aí vai dar 18,87%. 18. Então, é uma forma de você contabilizar o tamanho, de você tirar o fator tamanho da população.
Porque se você da sua amostra, porque você fala assim, aqui no Brasil, 57 pessoas entre 10 e 20 anos tentaram suicídio. É muito menos que lá na Escandinávia, que apareceram 500 pessoas. Mas aí você tem que descontar o tamanho da amostra. Se aqui foram 302, e se lá são 3.000, 50 aqui é a mesma coisa que 500 lá. Então, é mais interessante você analisar a frequência relativa, porque você desconta o fator tamanho da amostra. Tá certo? A tabela, olha bem, a tabela de frequência, a gente viu que ela dá para variáveis categóricas, nominais, a gente viu que ela dá para variáveis numéricas, e ela vai dar também para variáveis, de novo, categóricas, né? A tabela de frequência aqui do melanoma lá. Certo? Eu vou voltar a falar nisso aqui na aula que vem. Eu queria agora, para encerrar, a gente olhar o questionário da aula de hoje. Dia 14, vamos ver o questionário da aula de hoje. Visualizar o questionário aqui. O questionário individual, consulta apenas o seu material, evite consultar o chat GPT, consulte os slides da disciplina. Então, vamos lá. Em um estudo experimental, a determinação do tipo da variável resposta é a variável que você está estudando. Tá certo? E pode ser, no seu estudo, várias variáveis respostas de interesse. A idade, o sexo, a presença usa, fuma, não fuma, usa álcool, não usa, tá certo? Então, pode ser várias variáveis. Então, a determinação do tipo é um ponto de partida importante para se determinar os métodos estatísticos mais apropriados para análise. Tabela de frequência, a gente viu ali, vai funcionar bem para variáveis ordinais, nominais, para variáveis categóricas, né, categóricas nominais, e para variáveis numéricas. Associar os exemplos de variáveis respostas a seguir e seus respectivos tipos. Então, vocês têm que ser capazes de identificar a variável resposta e que categoria que ela está. Para aí você ser capaz de identificar a ferramenta descritiva apropriada. Número de indivíduos numa família é um exemplo de variável. Ela é quantitativa porque ela tem a ver com números, ela é numérica e ela é proveniente de uma contagem. Então, é uma variável quantitativa e discreta. O sexo do indivíduo é uma variável, é uma categórica nominal. Ela não tem ordem. Né? Ela tem categorias e não tem ordem. O peso de um indivíduo é uma variável, ela é uma variável proveniente de uma medição. Lembra disso? Se eu tiver que medir a variável, ela é quantitativa contínua. Se eu tiver que contar a variável, para saber o valor da variável, ela é discreta. O estágio de uma doença em indivíduo é um exemplo de uma variável categórica ordinal. E ela tem característica diferente de uma quantitativa discreta, que a quantitativa discreta ela é ordenável. Conceito no final da disciplina. A, B, C, D, E ou F. O A é maior que B, que é maior que C, que é maior que D. Agora, o estágio da doença também, ele é uma variável que dá para você ordenar, mas ela não é 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 não é, o estágio 2 não é o dobro do estágio 1. Mas o estágio 2 é mais grave do que o estágio 1. Tá certo? Então, ela é ordenável também, mas ela não é quantitativa, ela é categórica. Beleza. Próxima página. O número de filhos em uma família, por exemplo, 0, 1, 2. Você acha que pode ter 0 número de filhos? Só de curiosidade. Hã? Você está estudando famílias com filhos. Se a família tem 0 filhos, ela até está fora dos seus estudos, né? Então, na verdade, se você estiver estudando número de filhos de uma família com filhos, o número tem que ser pelo menos 1. Mas aqui,
A gente estudou o número de crianças em casais lá. Então, pode ser que o casal tenha 0 filhos. O estadiamento de câncer de mama, estágio 1, 2 e 3, são variáveis do mesmo tipo, porque são ordenáveis. É justamente, eu já antecipei, a gente já discutiu. Não, né? Falso. Elas não são do mesmo tipo, porque 2 filhos é o dobro de um filho, 4 filhos é o dobro de 2 filhos, mas os estágios não são o dobro mais graves. Aí você finaliza a tentativa aqui, envia tudo e termina. Não esquece de enviar pela segunda vez, até enxergar aqui o feedback. Aí, se você tiver acertado, ele te fala ali. Se você não tiver acertado, ele te fala a resposta correta. Tá certo? Se você errar, aprenda com o seu erro, mas você não vai perder ponto por isso. Ok? Bom, o que eu tinha preparado hoje era isso. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar e-mail, tá certo? A gente se encontra de novo na segunda-feira que vem. Todos assinaram a lista de presença? Assina a lista de presença lá para mim, por favor.